Fala pessoal, mais uma vez aqui com vocês, a gente na nossa série de vídeos Descomplicando a Saúde, e hoje a gente vai falar de um tema muito badalado, um tema que é motivo de discussão entre áreas médicas, a nutrição e a educação física, entre as áreas da saúde em geral. É um tema que, quando a gente toca nele, todo mundo gera rebuliço, né? A gente vai falar de hormônios agora. Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui da parte da hormonologia, que é a ciência que estuda os hormônios. Os nossos hormônios, eles funcionam como gerentes do nosso corpo, como sinalizadores, né? Eles têm diversas funções, né? E muitos hormônios têm composições distintas, né? São compostos por colesterol, são compostos por ligações entre lipídios, tá? E falando um pouco mais sobre a questão hormonal em si, né, que a gente fala nas academias dos anabolizantes, que a gente escuta falar de terapia de reposição hormonal feminina, né, os homens também com a testosterona. A gente podia fazer tópicos específicos para falar de estrogênio, para falar de progestágeno, que são hormônios femininos. A gente poderia falar só da testosterona, né? Não gosto desse termo testosterona, hormônio masculino, porque a mulher também tem testosterona, né? E é uma terminologia que às vezes confunde um pouco a população, né? Quem está escutando as pessoas discutirem sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: as nossas fontes hormonais, na verdade a nossa reserva hormonal, melhor dizendo, elas são esgotáveis, isso mesmo, elas são finitas, né? Tanto que quando a mulher para de menstruar, né, quando ela entra na menopausa, por exemplo, né, ela tem uma falência ovariana e ela tem uma redução dos seus níveis hormonais que causa repercussões na vida dela, né, como o calor, o fogacho que a mulher tem ali, a insônia muitas vezes, a sudorese excessiva. Isso tudo é uma repercussão hormonal. Quando os hormônios desequilibram, porque eles são uma balança estável, o que a gente chama de homeostase hormonal, né? Quando há esse desequilíbrio, a gente tem repercussão clínica, a gente tem repercussão na vida do paciente, né? Às vezes cansaço, né? Muito comum, é uma queixa muito comum para a gente investigar como andam os níveis hormonais dos pacientes. A gente precisa entender que a reposição hormonal ela não deve ser feita à torta e à direita. A reposição hormonal ela deve ser feita com muito zelo, com muita cautela, com muito estudo. A gente precisa de conhecer como anda o organismo, a engrenagem daquele paciente afinco. A gente precisa dos exames laboratoriais, eles são importantíssimos, eles são fundamentais para quem quer fazer uma terapia de reposição hormonal, tá? Como eu sempre digo, existem pacientes e pacientes. Não existe uma receita pronta, tá? Fuja dessas receitas prontas. E quando a gente trata de hormônio, hormônio é algo muito sensível, ou seja, é algo que uma pequena dosagem alterada pode gerar uma repercussão muito grande no organismo, né? A gente tem no homem, por exemplo, a falta de testosterona, né, podendo levar aí à perda do libido sexual. Isso pode acontecer na mulher também, né? A gente tem a queda capilar muito relacionada a uma questão androgênica, genética. A gente tem diversos fatores como estresse, né? A gente pode falar do cortisol. A gente poderia esmiuçar aqui todos esses hormônios, coisa que a gente faz durante as nossas consultorias, nos nossos grupos de emagrecimento, nos nossos projetos paralelos, né? Esses vídeos que eu estou gravando para vocês é para dar uma visão bem legal, mas é uma visão ainda muito geral, tá? Para que vocês entendam que as nossas bases hormonais, elas são importantíssimas na nossa vida. Elas repercutem a todo momento o nosso estado emocional, elas repercutem o nosso estado físico,
a nossa disposição para fazer as coisas. Recebo muito paciente falando: ah, doutor Gustavo, eu estou sem disposição, eu estou fraco, eu não tenho mais a mesma vontade que eu tinha para sair de casa, para fazer minha atividade física. Vamos pesquisar como que anda a sua saúde nos mínimos detalhes, tá? Porque você pode apresentar aí uma desnivelação hormonal, tá? Você pode apresentar uma redução de um hormônio, ou pode estar com um processo de inflamação crônica desencadeando a alteração hormonal. É um leque bem grande, mas deixando bem claro para que todos vocês tomem muito cuidado ao se utilizar de hormônios, tá? Muita gente não sabe, mas anabolizantes, na maioria das vezes, né, eles têm como a sua base alguns hormônios sintéticos ou hormônios advindos de outros animais, hormônios produzidos para mimetizar os hormônios que nós mesmos produzimos, tá? Que a gente chama de bioidêntico, uma classificação mais científica. Mas, por favor, tomem muito cuidado com esse meio das academias, com esse meio esportivo, porque hormônio é uma coisa séria, pode te trazer repercussões futuras, pode trazer doenças que você não consegue enxergar agora, mas que vão deteriorar a sua saúde no futuro. Então, o hormônio não é vilão, nem é mocinho. A gente precisa saber utilizar. Hoje a gente tem aí o chip da beleza, né, que foi algo estrondoso na mídia, que gerou várias repercussões. Os implantes, né, que são o tamanhozinho de um grãozinho de arroz. Mas isso tudo precisa ser individualizado. Não tem como a gente usar isso como uma receita pronta, tá? O que acontece é que a gente envelhece, os nossos níveis hormonais caem, é um processo que a gente não pode chamar de natural, mas é um processo biológico sequencial. No entanto, a gente não quer te deixar com as repercussões dessa baixa hormonal, com as repercussões maléficas do nível baixo de hormônio, tá bom? Então, essa foi uma visão geral para que vocês tenham esse conhecimento, tenham esse cuidado, e a gente está aqui para poder analisar de forma individual o seu caso e poder ajudar você a alcançar o seu objetivo, a obter ou a recuperar a sua saúde, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.